E nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar com ele, que é professor de inglês, tem formação e morou no exterior. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Luiz Vicentim. Obrigado, Tom. Thank you for having me. Ok. Essa expressão, se alguém for participar de um podcast em inglês aí, ou ser entrevistado em algum lugar, a forma que geralmente se agradece pelo convite é thank you for having me. Bom, muito obrigado pela dica. Thank you, your tip. Cuidado com essa daí. Mas, Vicentim, eu quero fazer uma pergunta que eu acho que é uma dúvida da maioria dos estudantes de inglês, ou da maioria das pessoas que buscam estudar inglês. Eu vejo assim, existem pessoas que chegam à fluência e outras pessoas estudam e não conseguem atingir a fluência. Eu queria que você desse essa dica para a gente respondesse por que isso acontece. Pessoas estudam, chegam à fluência e pessoas estudam e não conseguem atingir a fluência no inglês. Eu diria que tem dois aspectos, tempo e método. E o método certo te economiza tempo. Entendi. As pessoas se esquecem de como aprenderam a tua língua mãe. Você não aprendeu a tua língua mãe numa turma com 15, 20 crianças. Entendi. Cada bebezinho aprende com o pai e a mãe falando e recebendo feedback, vendo aquele adulto que já sabe falar também. Então, um grande problema é que os alunos, pior do que não aprender, é aprender errado. Você leva mais tempo para corrigir depois. Uhum. E o aluno do curso regular, que faz um curso numa sala com 15, 20 alunos, a maior parte do tempo que ele está falando inglês, ele está falando com o coleguinha do lado. O professor não tem como escutar as conversas em pares de cada um deles. Entendi. Não tem como ele produzir um conteúdo próprio em inglês num volume razoável para que o professor dê o feedback para ele. Cada um está aprendendo com o coleguinha que também não sabe. E daí o professor falava, work in pairs. Tá, beleza, vamos lá, 2 em 2. E você fala, teu coleguinha fala, você ouve ele falando errado, você fala errado também, nenhum dos dois vai corrigir. Não, na verdade, a pronúncia... Não, ninguém corrige o colega. Então, ele tem um aprendizado, mas aprende da forma errada. Aprende da forma errada, que é muito Acaba, mais difícil. às vezes, até não aprendendo, se frustrando. Às vezes, muitos até desistem de fazer o curso, né? É muito mais difícil você corrigir isso depois. E tem muitos alunos, a maioria dos alunos que chegam para mim de conversação, alunos mais velhos, falam, eu tenho uma coleção de escola, eu já fiz inglês em tal escola, me formei, mas não consigo falar. Por quê? Você já tem a estrutura do português, é muito fácil você aprender a escrever e ler inglês. Mas o mais importante, que as pessoas mais precisam para trabalho, para viagem, que é falar, não consegue alcançar essa fluência, porque o ensino do inglês no curso regular é um ensino muito passivo. Você escuta o professor, você lê o livro, você escuta o colega, mas você produz muito pouco, tanto falando quanto escrevendo. E como você produz muito pouco, você vira um belo preenchedor de lacunas. Entendi. Que nunca conseguiu produzir o conteúdo próprio em inglês. Então você respondendo essa pergunta, para ficar bem claro, é o método de ensino ou o método de aprendizado que vai ser esse divisor. Lógico, deve ter outros aspectos, mas o principal, o divisor de águas entre um aluno que chega à fluência e o que não vai conseguir chegar à fluência seria o método de ensino. Seria isso? O método e o tempo que eu falei, né? Porque o tempo está intrinsecamente ligado ao método. Porque o aluno do curso regular, ele leva muito mais tempo para aprender o mesmo conteúdo do que ele levaria numa aula particular. Então, inclusive é um mito que as pessoas acham que a aula particular de inglês é mais cara do que o curso regular. Eu vou botar num curso, numa escola, porque eu não tenho dinheiro para pagar uma aula particular. Quase sempre a aula particular é mais barata. Primeiro que o curso regular já não é muito barato. Segundo, que a aula particular rende muito mais. Um conteúdo lá de um livro, o livro que eu uso, uma escola regular faz uma unidade desse livro a cada 4 aulas, cada 2 semanas. Eu faço uma unidade desse livro a cada 2 aulas. Rende muito mais. Então, quem tem mais urgência em aprender inglês, às vezes um empresário quer fazer uma viagem, ou alguém que busca realizar um sonho de ir para o exterior, ou necessita para melhorar, preencher um cargo na empresa, que precisa de velocidade no aprendizado, você recomenda, então, um curso particular. Você acha que é mais barato no final? A conta no final sai mais barato? Com certeza, é muito mais barato. Por quê? Porque boa parte do tempo que você está num curso regular, com vários alunos na sala, você não está recebendo atenção direta do professor. Você está recebendo mais atenção dos outros colegas do que do professor. E é uma questão matemática. Você tem um professor e 15 alunos. Não tem como você... E quando você está numa aula particular, com 1, 2, 3 alunos, o professor está ouvindo
todas as palavras que estão sendo pronunciadas. Ele vai corrigir todos os fonemas. E a grande dificuldade dos alunos é perceber que os fonemas em outra língua são diferentes dos fonemas na sua língua mãe. Né? Então, tem vários... E por isso, inclusive, que se diz que é importante a criança aprender inglês o mais cedo possível. Por que é importante colocar quando é criança? Isso não é mito, isso é verdade. Quanto mais cedo você coloca, todo mundo sabe isso, mas não sabe por quê. Por que a criança tem muito mais facilidade de aprender do que o adulto? Por quê? Responde essa. É o fonema. E a compreensão dos fonemas é o grande... É a grande dificuldade dos alunos e do método, porque o método não está adequado a isso. O método não foi feito para ensinar adultos, e até jovens adultos, a aprender uma língua diferente. Então, você recomenda o aprendizado no inglês quando a pessoa ainda é jovem ou quando é criança? É importante, e assim, criança, eu digo que criança mesmo. As pessoas pensam assim, já estou muito velho para aprender inglês. Ninguém é velho demais para aprender inglês. Mas a dificuldade começa a aumentar, não é depois dos 40, dos 30, é depois dos 15. Entre 10 e 15 anos, a criança já perde aquela atenção às nuances dos fonemas. E é o aluno que fala what time is it. Entendi. O what time is it, qual que é o problema do what time is it? Fala, verdade. Olha só, você vai falar o what time e você fala time. Time não é o correto. O correto é time. Okay. A criança percebe isso na hora. Inclusive, eu sempre falo assim, meus alunos que são crianças, a grande diferença que eu sinto é que quando a criança vai aprender uma palavra, eu falo a palavra, a criança repete perfeito, igual. na primeira. O adulto, às vezes, 15, 20 vezes não consegue repetir, porque a mente vai se fechando para as nuances de fonemas. Eu acho que até a própria língua, acho que é meio travada. Travada também, sim, exatamente. Toda a plasticidade, a neuroplasticidade, ela vai se perdendo com o tempo. Então, por que a criança aprende com mais facilidade? Porque ela já está atenta a perceber essa diferença. Não, ele não falou time, falou time. Time. Ok, entendi. E tem o T, veja, o nosso fala, tá bom, café com tom. Tom. A gente sabe como é o som do T. Aí você vê o T lá no Time, a revista Time. E você acha que time é time igual o T daqui. E não é, tem um T. Time. Tem esse... Tô aprendendo aqui, tô pegando. Já vai aprendendo junto. Quem tá vendo também já vai aprendendo essa dica aí. Esse T do inglês, ele tem esse arzinho que sai. E essa diferença é o que impede as pessoas de ter influência no inglês. Entendi. As pessoas querem ter fluência e sentem que não... mas todo mundo que me vê sabe que eu sou estrangeiro, eu queria falar igual ao nativo. Por que você não consegue falar igual ao nativo? Porque você não aprendeu os fonemas corretos. Isso é para toda língua. Se você pegar o português do Brasil, o português de Portugal, já tem diferença de fonemas, que é a forma como você pronuncia cada letra dentro das palavras. Que o inglês ainda tem uma dificuldade em relação ao português, que tem mais fonemas da mesma letra. Entendi. Né? A gente, por exemplo, a letra A é a, an, mas fica nisso aí. Já no inglês tem mais variações da mesma letra. Mas, em compensação, a gramática é infinitamente mais fácil. Agora me diz uma coisa, Vicentinho. As pessoas... É lógico que, vamos deixar bem claro aqui, que tem um pouco mais de idade, ou seja, um pouco mais, pelo que eu entendi, já começa já na adolescência para cima, a partir dos 15, 20 anos, já tem um pouquinho mais de idade para aprender o inglês. Mas isso também não é impossível. Ela consegue também chegar à fluência, ela consegue aprender, um pouco mais de dificuldade, mas também consegue aprender. Com método. Com método. E aí, por que eu faço essa crítica aí ao método que geralmente se aplica nas escolas, que não dá atenção ao fonema? Porque esta é a dificuldade que as pessoas mais velhas, entre aspas, mais velhas, 15 anos, 20 anos. Sim. Não é criança. Não é criança. Saiu da fase infantil. Que essas pessoas que simplesmente não são mais crianças têm para aprender inglês é exatamente essa atenção aos fonemas. Eu comecei a fazer inglês com 11 anos. Que legal. 11 anos. É uma idade boa, não é a idade que a maioria das pessoas está começando hoje, estão começando mais cedo. Mas a dificuldade que essas pessoas mais velhas têm de aprender uma língua nova é porque essa questão pequena, difícil de perceber das nuances de fonemas, ela só é abordada muito mais adiante. Depois que a pessoa já aprendeu a falar aquelas palavras da forma errada. Maravilha. E aí você gasta muito mais tempo para aprender, reaprender e às vezes não consegue reaprender. Tem gente que mora num país estrangeiro a vida inteira e não consegue pegar fonemas. Me diz uma coisa, uma curiosidade. Foi um divisor de águas na sua vida a questão de ter se interessado e ter buscado um curso de inglês? Ou seja, você acabou de falar que começou com 11 anos, né, estudar inglês. Isso foi um divisor de águas? O que te fez assim se interessar pelo inglês?
E você acha que isso abriu portas na sua vida? Com certeza, com certeza. Eu, na verdade, com 11 anos, você não decide muita coisa na tua Não, vida. não. Naquela época já Não era tendo muita visão de nenhuma. futuro. E isso é Né? interessante, porque eu nunca pensei, com 11 anos de idade, que eu precisava aprender inglês porque para o futuro profissional, nenhuma criança de 11 anos pensa nisso. Mas a minha mãe, muito sabiamente, já sabia que isso era muito Bom, importante, parabéns, claro. parabéns para Dona sua mãe. Sônia, um beijo, dona Sônia. Parabéns para sua mãe, cara. Ela Poxa. teve essa visão e falou: não, vai. Meus irmãos também fizeram um curso de inglês, mais ou menos com a mesma idade. E agora, tem uma coisa muito importante: eu gostava do inglês. Olha E que legal. desde o início eu gostava de inglês. Até os meus alunos mais novos, eu tento fazer aulas mais lúdicas, que eu tento focar mais em Fazer com que eles gostarem. gostem da língua. Porque tem gente que é traumatizada. Tem gente que, eu ia para curso de inglês porque meu pai e minha mãe obrigavam. E, cara, se o teu filho tá nessa, às vezes é até melhor tirar. Porque é melhor que ele vá gostando um dia, faça ele gostar de alguma forma. Se tiver a oportunidade de fazer uma viagem internacional... Você acha que isso é um desafio para o professor? Fazer o enorme, aluno gostar? É um dos maiores desafios, professor. E assim, eu já tive alunos, né, de eu chegar na aula e o aluno começar a chorar, que não queria fazer aula. E por quê? Porque esse aluno especificamente era um aluno que ele fazia o curso era integral. Regular? Integral, né, na escola. Então ele entrava de manhã, às 8 horas da manhã, saía às 6. 6h30 ele começava a aula comigo, eu trabalhava mais que qualquer adulto. Então, para criança, isso é uma pressão muito grande, é exaustivo. E eu falei, não, calma, vamos conversar. E depois de um mês de aula, ele estava meu amigo, conversando e tirando dúvida de outras coisas, porque todo aprendizado ele pode ser interessante. E ele não é interessante porque falta método, falta você encontrar aquilo que a pessoa gosta. Então, às vezes, o aluno não quer fazer aula. Você, mas o que você gosta? Eu gosto de filme, gosto de tal filme. Então, vamos falar desse filme. Tem tanta cultura em inglês que facilita muito você encontrar conteúdo que vai agradar o aluno. Que legal, você falou algo muito importante agora, porque às vezes o aluno gosta de música. Vamos ensinar o inglês através da música. É isso? Isso é gosta muito de filme, de série. Vamos aproveitar essa oportunidade e ensinar o inglês através de séries. Sim. Né? Às vezes a pessoa gosta de ler. Vamos aproveitar e vamos fazer o ensino do inglês. Seria mais ou menos isso. E eu tenho certeza que eu não teria aprendido inglês se eu não gostasse. E eu costumo dizer que eu dei sorte de gostar. De alguma forma, aquilo me atraía, eu tive mais facilidade de aprender e aquilo foi tendo um reforço positivo. Que é o contrário quando o aluno não gosta, é um reforço negativo. Eu tinha uma aluna que ela disse que ela adiantava o relógio da escola de inglês para a aula acabar antes. Nossa. Porque queria sair. E tem muitos alunos que, eu tenho certeza que do pessoal que fez inglês comigo em escola regular, muitos não aprenderam. Muitos se formam, com certeza muita gente está assistindo que se formou na escola de inglês e não sabe falar. Porque esquece. Por que esquece? Porque não tem interesse. Nunca conseguiu desenvolver interesse pela língua. Fez porque era obrigado. E não desenvolve interesse, você não pratica, você não tenta ver um filme sem legenda, você não tenta cantar uma música que você gosta, você está ouvindo ali. E fica aquela coisa passiva, você perde a intimidade com aquela língua. E Vicentinho, falando em técnica, qual que é a técnica que você mais gosta de aplicar? Lógico, quando você identifica, pelo que eu entendi, tem que primeiro fazer uma leitura por parte do aluno. Mas qual que é a que você mais gosta de trabalhar? Olha, como eu tenho um público de alunos que já se formaram no inglês e que a maior dificuldade deles é a conversação, e que é o que eu mais gosto de fazer, eu gosto. Isso aqui que a gente está fazendo, isso aqui podia ser uma aula de inglês. E até a minha esposa comenta, como é que você consegue sentar com uma pessoa que você nunca viu na vida e conversar durante 2 horas? Isso é dom, é um dom, cara. E também prática, eu sou professor já há 16 anos. 16 anos fazendo isso e conversando com pessoas que eu nunca vi na vida e buscando os interesses dessas pessoas e fazendo com que elas me entreguem aquilo que elas querem realmente no inglês. Que isso também é uma grande dificuldade de quem faz inglês no curso regular. Eu tive 2 alunos já que trabalhavam com petróleo. Eles iam fazer para aula particular. Eles precisavam de traquejo ali, de falar, falar, cara, o vocabulário de petróleo eu tenho, eu sei, mas eu não sei falar. Botar esse vocabulário no meio das palavras. Ou seja, uma linguagem específica para aquela atividade que ele exerce. Ou seja, exatamente. Ele vai ter que aprender a falar petróleo, inglês, vai ter que aprender a usar os termos para poder desenvolver. Porque às vezes você consegue
falar, conversar lá, pedir alguma coisa no aeroporto, Uhum. ir no supermercado, Que é o pedir mais um comum. hambúrguer, chegar na Disney e comprar um ingresso e se movimentar, fazer algumas compras dentro dos Estados Unidos, mas de repente, como que você vai para uma reunião falar sobre petróleo? Os termos devem ser totalmente diferentes, Totalmente né? diferentes. E o que tem no curso regular, no livro regular, é o que atende a maioria das pessoas. É uma coisa de massa, tem que ser. Foi feito assim, não é errado. Mas vai falar de viagens, vai falar de convivência, vai falar de se mudar, apartamento, casa, cidades. É isso aí, meio de transporte. É o que está no livro regular de inglês. Nunca vai ter nada sobre petróleo no livro de inglês, porque quase ninguém se interessa por isso. Com Então, essa certeza. pessoa tem que ir para uma aula particular. Exatamente. Ou às vezes vai trabalhar no comércio exterior, Sim. vai representar alguma empresa lá fora para um ramo específico e precisa ter esses Que conhecimentos. você necessita ter, e aí a fluência do inglês, a diferença entre você ter um inglês médio, bom ou fluente mesmo, às vezes a diferença entre você conseguir ou não conseguir uma vaga, entre você conseguir ou não conseguir fechar um negócio, uma negociação, e para essa pessoa é muito importante que ela tenha essa fluência. E aí eu volto na questão do método. A pessoa, às vezes, muita gente reclama para mim, pô, eu fiz inglês e não tenho fluência, porque você não entendeu os fonemas. É esse o problema. E ninguém fala disso. Você não vê esse conteúdo nos livros de inglês, nas aulas de inglês, porque é difícil você abordar isso numa sala, você tem que abordar no particular, e porque eu acho realmente que as pessoas não se deram conta de que esse é a grande bifurcação entre Entre quem aqueles que vai. é fluente e quem não é. Que legal. Porque a pessoa, no momento que ela entende, e aí você fala, mas a pessoa que já começa um pouco mais velha tem mais dificuldade. Tem dificuldade porque ninguém parou para explicar para ela o TH. O TH é o tormento do brasileiro. Eu tenho dificuldade até hoje no TH. Então, mas aí eu vou explicar Eu o TH. Vou ensinar você que está em casa a falar as palavras em inglês. Se tem TH, como é que fala? Você tem que estar a língua presa. E essa é a dificuldade. Porque a pessoa, às vezes, tem a língua presa, vai para o fonoaudiólogo, vai tratar. é o famoso thank you. Thank you. É thank you, pô. Não é thank you. Você vê o T, thank you. Thank é tanque. Thank you, Tanque de guys. guerra. É. Aí você falou errado. E tem várias palavras que são parecidas ali. Às vezes vai falar o TH, não consegue falar, fala com F. Você pode falar uma coisa totalmente diferente. Thin é magro. Fin é barbatana de tubarão. Aí você olha para a moça e fala, você é bastante barbatana de tubarão? Nada a ver. E você passa a não ser compreendido. Até, tem uma história interessante, até de outra língua, para você ver que isso é em todas as línguas. Eu estudei francês por um tempo, e no francês o tormento é o R. É o tre. Eu nunca aprendi. É aquele tre, às vezes sai, às vezes não sai, que é na garganta. O TR que a gente faz é difícil para quem é americano, até para quem é de várias outras línguas também não consegue fazer. Entendi. O tra, cra, pra. É o último fonema que a criança brasileira consegue pegar. Tanto que tem muita criança cebolinha por aí que não consegue, fala com L, né? Leis. Eu tive uma professora de música que ela falava 1, 2, 3. Ela nunca pegou esse fonema. É o último, realmente o fonema mais difícil do português. É um tormento pro estrangeiro que vem falar português. Eu imagino. Eu estava ontem ouvindo um podcast Que do Joe assim Rogan. como a língua inglesa tem as suas peculiaridades, eu acredito que a língua portuguesa deve ser muito mais complexa. Muito mais peculiaridades, com complexo, né? certeza. É muito mais difícil para um americano aprender português do que para a gente aprender inglês. Mas eu estava vendo um podcast ontem, o pessoal falando da terra da Amazônia e falando, terra preta, terra preta, preta. E eles não conseguem falar preta, é terra preta, preta, preta. Ok. Eles não conseguem falar preta, esse pre não vai. Eles não sabem fazer esse fonema, porque não existe esse fonema no inglês. Da mesma forma que o fonema do TH não existe no português. E a gente não conhece. O TR do francês é outro fonema. E aí o brasileiro vai aprender, esse também não consegue. Essa história de fonema tem uma história interessante. A mãe de uma amiga minha foi transferida para a França. Já é mãe de uma amiga minha, ela já estava no final da carreira dela, conseguiu uma promoção, foi transferida para a França, começou a fazer um pouco de francês aqui. Mas ela, né, fez o básico e aprendeu o restante lá. E ela chegou lá dizendo que ela falava um pouco de francês. E como se diz, un peu de français. Tipo, eu não sou professor de francês, pode ser que eu esteja falando um pouquinho diferente aí. Mas é un peu de français. Un peu. E ela viu aquele peu, falou, entendi, P.
Un P. Porque para ela o P e o P era a mesma coisa. E não é. Ela ficou falando que ela falava un peu de français, até que alguém chegou para ela e falou assim, ó, a senhora não é bem assim que fala, porque un peu de français é um peidinho de francês. Ok. Não é um pouco de francês. É um pouco. E aí até que alguém chegou e falou, acho que a senhora está falando uma coisa que não é bem o que a senhora quer falar. Porque numa diferença de fonema, você pode falar uma coisa totalmente, às vezes até ofensiva. Às vezes até ofensiva também. Eu lembro das minhas aulas de inglês, eu tive umas dificuldades nesse sentido, né? Até teve um dia que eu soltei lá, eu não vou falar aqui, mas não tinha nada a ver com a palavra, a professora me corrigiu, eu fiquei morrendo de vergonha. Professora, olha, isso que você falou aí não é bem outra isso, coisa. é uma outra coisa, né? A professora, se estiver me ouvindo algum dia aí, ela vai lembrar dessa cena. Aí eu fiquei morrendo de vergonha, mas nunca mais soltei a... Aprendeu. Não vai esquecer mais essa exato. palavra. Não vou esquecer mesmo. Mas, Então, mas... tem que ter esse cuidado com os fonemas. E isso é negligenciado. É muito negligenciado. E às vezes, o aluno mais velho, você só precisa que explique. Tem que cumprir minha promessa. Falei que ia ensinar como é que fala o TH. O TH, o que que é? É o som de... Th. Assim como o time É o tem thank esse... you. Isso. É o thank you. O que faz esse som é o ar que sai da tua boca quando você, em vez de morder, é como se fosse partindo do F. Tenta falar F, quem tá assistindo aí. F. Agora tenta falar o F sem o lábio de baixo. Não tem como. Não tem como. O F, ele só é possível porque o som vem do ar que sai entre o seu dente de cima e o lábio de baixo. Agora eu acho interessante nos Estados Unidos quando a gente vai se guiar nas placas. É o norte, o sul, é o north, South. south. Eu tenho uma Então, dificuldade e enorme, aí você cara. Às vezes eu vou para os mistura- Estados Unidos, eu preciso ir para o north. Até você perguntar, já passou. Nossa, e o camarada olha para tua boca, para tua língua, se torcendo tudo. É complicado, velho. E às vezes às vezes você tem também o problema do South, que o S parece o TH. Aham. E aí o aluno já. Ah, tá, é com TH, né? Fala, South. Aí já fala os dois. Porque o S parece o S da língua presa, o TH parece o S da língua presa, né? E o S já vai junto. E aí você tem que ter a prática de você já ter feito várias vezes esse som para que você saiba fazer e tirar rapidinho. E qual que é o movimento? Partindo do F. O F é assim. Para você fazer o som TH, você coloca a língua no meio do caminho. Entre o lábio de baixo e o dente de cima. Então, você vai fazer assim, ó. Entendi. E aí você pode fazer na frente do espelho, assim, ver que tá saindo o arzinho. É esse arzinho que faz o som. Não tem o T. Não tem esse. O que faz o som do T é a língua no céu da boca. Não tem isso. É só aqui. Só. É parecido com o S. É igualzinho o S da língua presa. Muito obrigado Mas pela dica aí. quem tem a língua presa aí, no português é um problema. Mas no inglês... Mas no inglês é uma beleza. Aí, que legal. Já tá meio caminho andado. E essa mesma dificuldade que tem com o TH, com o T, tem com várias outras consoantes. Entendi. Vogais é mais fácil porque você enxerga bem a diferença. Mas na consoante é mais sutil e às vezes o aluno mais velho não entendeu aquilo e precisa só que seja explicado. Ó, você vai falar T é T, não é T. Ok. Só isso. Vicentinho, você me falou que você morou fora por um tempo, né? Sim, Você morou nos Estados Unidos. Isso foi um divisor de águas para você aprender inglês? Precisa morar fora? Não precisa morar fora? E você consegue contar um pouco dessa tua experiência de ter morado fora e se isso é legal para o inglês ou não? Olha, eu costumo dizer que foram as melhores férias da minha vida. Férias que eu não tive. Eu saí daqui da faculdade, foi com 19 anos, terminei o segundo ano da faculdade e fui fazer um intercâmbio de férias. Voltei de lá, no dia seguinte fui para a faculdade de novo, já tinha acabado as férias aqui. Eu passei as férias inteiras trabalhando na neve. Não na neve mesmo, lá de dentro, mas um lugar que estava nevando, frio. E fiz amigos. E que cidade que era essa? Norwich. O nome da cidade é Norwich. Fica entre Boston e Nova York, bem no meio do caminho ali. Olha que legal. Era um cassino. E esse cassino é o maior cassino do mundo, era na época o maior cassino do mundo em número de slot machines, que são as maquininhas caça-níquel. E o meu trabalho era tirar o dinheiro da maquininha caça-níquel. Então você imagina que era um trabalho grande. É um trabalho... Era enorme. E foi muito divertido. Era um trabalho tranquilo, né? Comparando com outros que tinham lá. Pagava muito bem. Eu ganhava na época $9,25 por hora.
Isso dava uma fortuna na época, em relação ao que se ganhava aqui. Hoje é Hoje uma ainda fortuna. É, Para muitas pessoas mais aí, você ainda. imagina, né, cara? Não, na época o Um dólar era trabalho, 2 e pouco, né, que você 2,50. E um trabalho que é de nível de ensino médio. A maioria das pessoas que trabalhavam na equipe tinham um ensino médio só, não tinham faculdade. Quando eles sabiam que a gente estava fazendo faculdade, eles ficavam sem entender nada. Como vocês estão aqui trabalhando com a gente? Vocês têm faculdade? ganhando $9 a hora? A relação do americano, de trabalho do americano, em relação o pagamento em relação ao nível educacional é completamente diferente do Brasil. Mas foi uma experiência sensacional. Fiz amigos que eu levo no coração até hoje. Não era o melhor lugar do mundo para aprender inglês, porque tinha muito brasileiro morando lá. Mas o intercâmbio é o melhor lugar do mundo para aprender inglês. De preferência, num lugar que não tenha muito brasileiro para você fazer amizade. Então, por exemplo, eu tinha uma aluna que ela queria fazer intercâmbio para aprender inglês, de férias também. E os pais dela queriam que ela fosse para Miami. Eu falei, não vá para Miami. Não vá para Miami, porque Miami nem é inglês. A primeira língua de Miami é espanhol. Porque Miami foi dominada pelo pessoal da América Latina. Então, se você quer aprender inglês de verdade, vá para Vancouver. Essa aluna, falei para ela, vá para Vancouver. Muito melhor. O Canadá até é muito mais difícil que tem brasileiro por ali, morando lá já. A comunidade brasileira é menor. E você tem muito asiático que vai para lá. Toda a costa oeste, né? Também a Califórnia, tem bastante asiático, por ser mais perto, eles geralmente vão até ali. E com esse aí não tem conversa. Se você estiver numa sala que tem um monte de colombianos, você vai falar um portunhol e se vira. Agora, com o asiático, meu amigo, você vai ter que falar inglês. Você vai ter que falar só inglês e aí você vai aprender de verdade. Aí vai se virar, vai ter que se virar. E se ou vira. você fala inglês, ou você fala inglês. E se vira. E aí você tá lá só para você tá de férias da faculdade, ou tirou 6 meses, e você vai aprender só inglês, vai estudar só inglês. E aí volta naquilo que eu falei no início do método e do tempo. O tempo é o tempo que você tem para se dedicar ao estudo do inglês. Quando me perguntam assim, por que alguns alunos evoluem mais rápido e melhor do que outros? O fator número 1, se você igualou o método entre eles, estão usando o mesmo método, estão fazendo aula particular, estão com um bom livro, o fator que diferencia um do outro é o tempo de dedicação à aula. E fora da aula também, que é muito importante. Porque quando você vai aprender o português é mais difícil que o inglês. Mas qualquer língua, a criança americana também aprende inglês, ela está dedicada a isso várias horas do dia. Às vezes todas as horas do dia, ela só está fazendo isso. E ela aprende, fica fluente em pouco tempo. Ou seja, estudar pouco não é uma boa dica. O importante é que mantenha um estudo constante e tem que dedicar algumas horas, pelo que eu entendi. Então, na verdade, estudar pouco é ótimo, porque a maioria não estuda nada. Estudar muito é maravilhoso. Mas volta naquele recurso escasso que ninguém tem, que é o tempo. Então, o aluno às vezes fala, mas eu só tenho meia hora por dia para estudar. Maravilha. A maioria tem 0. Estuda, faz 2 aulas por semana, só essas 2 aulas por semana, e o resto do dia, os outros dias não estuda nada. Se você tiver meia hora por dia, fora dos 2 dias, 3 dias que você faz de aula, se você tiver nos outros dias meia horinha para estudar, você está muito adiante. Porque você faz o que você revisa o que você já aprendeu. Você já lê o conteúdo da próxima aula, não chega perdido naquela, já sabe do que se trata. Você produz ali, uma coisa que eu faço sempre com meus alunos, eu ensino eles a fazer algumas frases básicas em inglês. E eu falo, agora você tem toda a gramática do inglês. 90% da gramática do inglês eu consigo ensinar em 3 aulas. Eu ensino o passado, o presente e o futuro, um em cada aula. E aí o aluno tem aquela formulazinha ali. Agora, pode fazer quantas milhões você quiser. Interessante isso, porque eu lembro quando eu aprendi inglês, eu fiquei estudando 1 ano só o presente. Então eu sabia falar no presente. Agora, eu não aprendi a falar o passado e nem o futuro, usar. E que depois eu fiquei surpreso com isso. Falei, poxa, era só botar um will, um was. É tão fácil. E era uma coisa simples que eu acho que eu teria crescido muito mais se tivesse passado essa técnica lá no início, para eu poder usar o presente, o passado e o futuro. Então eu havia aprendido a falar um inglês de presente. Um passado eu ficava fazendo umas gambiarra. Depois lá na frente, depois de 1 ano quase de inglês, veio lá o passado. Depois, mais um tempo, e aí o futuro. Esse é uma das maiores dificuldades que o professor
particular, ou professor de curso regular tem, é convencer o aluno que o inglês é fácil. E sabe por que que a gente tem essa dificuldade? Porque na escola ele aprende, no início do ano, verbo to be. Você que está Eu assistindo, passei o ensino médio inteiro, quantas vezes você aprendeu o verbo to be? o ensino médio inteiro, verbo to be. E vinha a professora, verbo to be. Todo ano, cara. É a mesma coisa. O aluno olha para aquilo e fala, pô, isso é muito difícil esse verbo to be. Os caras já me Não é ensinaram 4, 5 possível. vezes. De novo. Porque parece que todo ano você tem que vir de novo, nivelar por baixo, começar tudo de novo. E aí tem aluno que aprende I'm, your, it's, e não consegue usar o I sozinho. Botou o I lá, já bota um M junto, que parece que vai cair. Porque aprendeu tudo junto. Ó, esse é o verbo to be, esses aqui são os pronomes, e fica nisso. E aí o aluno tem um paradigma de que o inglês é difícil. E a maneira que eu encontrei de quebrar esse paradigma foi essa. Ó, a gente vai aprender, essa aula vamos aprender o presente. Na aula que vem a gente vai aprender o passado. E na próxima aula a gente vai aprender o futuro. As 3 primeiras aulas eu já dou toda a gramática de passado, presente e futuro, simples e contínuo. Aí o perfeito, você vai ver depois, é muito menos usado. Mas você já tem 90% das frases que você vai fazer na tua vida inteira, você já entendeu. Primeiro você entendeu a fórmula dessas Pelo frases. que eu entendi, depois você vai precisar apenas words, palavras para vocabulário, para anexar no... Vocabulário de complemento e de verbos. Acabou. Você consegue fazer variações dessas frases, você consegue fazer infinitas frases. E qual que é a vantagem de você fazer tantas frases assim? Quando você vai fazer uma frase em português, qual que é a forma que você usa? Nenhuma. É totalmente automático. Você Fica não pensa, pensando se é presente, não, passado. agora eu vou botar o verbo. Depois do verbo vem o... Não, você não pensa isso. Teu cérebro já sabe tudo onde está, as gavetinhas, ele vai puxando, vai jogando, acabou. É automático. O ensino da língua tem que ter como objetivo final ser automático. Isso só é possível com a prática. Quantas milhões de frases você já fez em português a tua vida inteira? E quando você fez em inglês? Se você fosse visto num gráfico, você não ia nem enxergar o inglês. Eu tive aluno que eu pedi, na segunda, terceira aula, eu pedi para ele fazer um texto. Eu faço um texto aqui de 3 linhas. Aí ele fez, na aula seguinte, ele falou, professor, faz 3 anos que eu faço aula de inglês, fazia num curso regular, eu nunca tinha escrito mais do que uma linha. Nunca tinha produzido nada em inglês. Como é que você vai aprender se você está só preenchendo lacuna? Você não precisa raciocinar. Você só precisa decorar o que vai naquela lacuna ali. Entendi. E por isso a importância de você tornar o ensino do inglês mais ativo, menos passivo. Que a pessoa consiga efetivamente criar alguma coisa. E outra coisa, eu estava até falando com a minha filha isso hoje e eu lembrei que era importante falar aqui. Acho que um dos grandes erros de quem está aprendendo qualquer coisa, mas principalmente uma língua, é fugir do erro. Muitas vezes eu passo uma tarefa para o meu aluno e falo, cara, não consegui fazer. Você tentou? Tentei, mas achei melhor não fazer, não estava conseguindo. Não, cara. Tenta. Faz errado. Se você fizer errado, eu vou saber onde você está errando. Você vai saber onde você está errando. E provavelmente, na hora que eu te der a explicação, você nunca mais vai errar. As pessoas têm esse perfeccionismo, não fiz porque eu não sabia fazer. Faça errado. Quando você fizer errado, você vai saber o quão errado você está fazendo. Não, você só errou esse verbo aqui. Ou não, você errou tudo. É diferente. A minha abordagem para você, eu tenho que fazer uma revisão, tenho que começar tudo de novo, eu só tenho que abordar aquele verbo ali. Para o professor, o maior feedback que a gente tem é o erro do aluno. E muitas vezes as pessoas fogem do erro. Você consegue fazer uma leitura para ver onde o teu aluno está errando. O que você é precisa muito fazer? mais fácil para você corrigir no erro do que você tentar corrigir. Às vezes fica repetitivo. Você vai querer corrigir, mas já sei. Mas você olha as falhas e fala, vamos trabalhar aqui. E aí fica cegas. Para chegar a um nível bacana. E esse eu já sei, é o que acontece na aula particular. Muitas vezes o aluno fala assim, não, isso aqui eu já sei. Vamos para frente. Vamos para frente. Por que a aula particular rende mais? Porque na aula regular, ainda que todo mundo saiba, o professor não sabe que todo mundo sabe. Então ele tem que passar por aquele conteúdo todo. E na aula particular, não. Falo, só tem você aqui, a aula é tua. Eu sempre falo para os meus alunos, a aula é sua, você vai interromper quantas vezes quiser. Você vai perguntar, vai voltar, vai pedir para eu explicar de novo. Eu vou explicar de novo, quantas vezes for necessário. Porque vai ter um outro conteúdo que você já sabe, a gente vai passar direto, não tem problema nenhum. O tempo da aula, o ritmo da aula é totalmente ditado pelo aluno. E com isso, a aula rende 2, 3 vezes mais. Legal. E daí, se você faz a mesma carga horária por semana,
ainda tem a questão do deslocamento, né? Sim. Muitos alunos meus fazem aula online. Então, esse recurso escasso que ninguém tem, que é o tempo, que você não tem tempo para estudar, o tempo que você levaria indo até a escola, estacionando o carro, o custo do deslocamento, depois a volta, esse tempo todo, se você ficar na tua casa estudando inglês e você pegar só o horário da aula para realmente ligar a tua câmera do teu celular para fazer aula comigo, durante o curso todo, isso são centenas de horas que você tem a mais de estudo. Que E isso legal, que legal, tem que uma legal. diferença enorme no resultado do aluno. Que legal, que legal. Eu acho interessante essa abordagem, porque a gente hoje, nas cidades, perde muito tempo no trânsito, né? Muito. Geralmente perde 40 minutos, em São Paulo, os grandes centros, aí perde uma hora e meia. Qualquer Você lugar que você imagine, vai é cara, uma se hora. você vai numa hora, volta em uma hora, são 2 horas. E aí você vai ter uma hora de aula, são 3, nós estamos falando de 3. Você imagina se você pega metade desse tempo, faz uma aula dessa. Quer dizer, Uma você hora tem você uma hora e descansa meia que você e sobra para uma... É, você fazer outras atividades ou estudar um pouco sim. mais. Então, acho que interessante essa abordagem, né? E as pessoas às vezes esquecem de colocar esse cálculo do tempo na conta, na hora de fazer essa comparação entre as duas opções. Né? Uhum. Então você tem uma aula que rende muito mais, você vai ter um resultado muito melhor, porque o professor está ouvindo tudo que você está falando, vai corrigir todos os pequenas nuances de fonema, por exemplo, que eu estava falando, e você não vai ter vergonha de perguntar, porque não tem mais ninguém, só você. As pessoas às vezes têm, não entendi, mas depois eu estudo em casa. E não estuda. E passa aquele conteúdo, perde aquela gramática e às vezes com certeza vai fazer falta lá na frente. Vai ter mais Claro. dificuldade de entender um outro conteúdo que vem depois. Porque estava com vergonha de perguntar para não atrapalhar o ritmo da aula dos outros. E todo É, mundo está pensando isso um do outro e fica todo mundo sem às vezes a perguntar. pessoa tem vergonha de perguntar, está numa aula em grupo ali, não está dedicado ali com o professor, ele, puxa, será que os amigos Será que eu não entendi porque ele não né? explicou, porque eu não estava prestando atenção, todo mundo entendeu, só eu que não? E fica essa insegurança que também prejudica enormemente o resultado do aluno. E não dá o feedback pro professor. O feedback vem do erro e da pergunta. Ó, Entendi. eu expliquei um conteúdo aqui. Todos os alunos estão com a mesma dúvida, então essa parte do conteúdo tem que ser explicada de um jeito diferente. Aí na aula particular você tem esse feedback instantâneo. Não, peraí, isso aqui eu não entendi. O aluno não tem por que ter vergonha. Tem que Ele não está perguntar. trabalhando aí. Tem que perguntar. Pergunte. Se você não perguntar, o professor não tem como adivinhar. Ô, Vicentinho, eu fiquei. A gente estava falando um pouquinho da sua viagem, que você morou Uhum. fora, e daí passou. Eu acho que talvez até você já respondeu, mas eu queria falar um pouquinho sobre imersão, né? Porque Uhum. você teve a oportunidade de estudar fora, fazer um intercâmbio fora, e você falou o quanto isso foi importante, já respondeu algumas coisas, mas você acredita hoje, assim, a imersão, né? Porque existe imersão que é possível fazer aqui dentro do país, a gente consegue imergir. A gente ouve muito falar de imersão hoje. É possível fazer uma imersão aqui no país ou tem que ir para fora para fazer uma imersão dentro da língua, né? Você podia explicar isso aí para nós, essa questão de imersão no inglês? Dificilmente você vai conseguir fazer uma imersão total aqui. Se você conseguir, vai ser muito mais caro do que você pegar um avião e ir para outro país e fazer lá. Com certeza. Porque você é uma estrutura muito grande, você tem que ter, e um investimento, né, financeiro e de tempo também muito grande. É muito mais vantajoso você fazer uma imersão fora do Brasil. É primordial. É necessário? Não. Tem pessoas que conseguem aprender inglês, ter uma fluência no inglês aqui no Brasil. Porque elas têm muito interesse, porque elas têm muito contato com a língua em jogo, em séries que assistem, música. E são pessoas muito dedicadas. Conseguem. Agora, a maioria das pessoas vai conseguir aprender, mesmo numa aula particular, o necessário para que você tenha um emprego, que precisa do inglês, você participar de uma reunião, você vai conseguir. Mas a fluência, o que as pessoas acham que é fluência? Meu inglês é bom, meu inglês é médio, é bom, é excelente, é fluente. Qual que é a diferença do excelente para o fluente? São esses fonemas e vocabulário. Você ter um vocabulário que tenha um número de palavras semelhante ao de um falante nativo, que aí vem da tua vivência com a língua, você ler livros, e você estudar, e você, né, ter mais contato com a língua, que é algo que também você consegue morando lá. E a fluência é fluir, né? Fluir, você conseguir falar sem parar para pensar. Você conseguir falar no automático, que é uma coisa que você consegue só praticando muito. Dá para fazer aqui sem fazer imersão? Dá. A dica que eu tenho para quem quer fazer isso é falar sozinho.
eu falava sozinho a vida inteira. É quando eu comecei a falar inglês, fazer aula de inglês, eu comecei a falar sozinho em inglês. Um dia eu comentei com um professor meu. Falei, professor, eu tô praticando inglês falando sozinho. Aí ele falou assim, faça isso mesmo. Eu fazia isso também quando eu estava estudando inglês. Excelente, excelente. Faça que é muito bom. E assim, você não aprende nada novo, mas você sedimenta o conteúdo que você já aprendeu. Você reforça a forma de usar aquelas palavras, aquelas estruturas. E muitas vezes eu me perdia que eu tinha uma palavrinha que eu não sabia. Eu falava aquela palavra em português mesmo e em diante. E se eu ficar várias vezes sentir falta daquela mesma palavra, eu vou procurar como é que é essa palavra em inglês. Se eu sentir falta uma vez só, não precisa. Mas aquilo não atrapalhava a linha de raciocínio da minha fala sozinho. E esse é um exercício incrível, porque você não precisa de estrutura nenhuma, não tem vergonha. Às vezes vai falar com alguém, se tem uma pessoa em casa que fala inglês, um pai, mãe, um irmão, que já fala inglês melhor que você, ou que está aprendendo junto, é excelente você falar junto com essa pessoa. Mas muitas vezes a pessoa não tem tempo, você não está com essa pessoa o dia inteiro. Agora, com o teu pensamento, amigo, você está o dia inteiro. Você fala no ônibus, no carro, no banho, em qualquer lugar que você está, você vai, vou ficar falando sozinho, que eu vou aproveitar e falar inglês. É meio esquisito no ônibus, né? No ônibus é esquisito. Você pode falar na sua mente, eu não recomendo Eu acho meio falar no esquisito, ônibus. É melhor porque eu tenho esse costume de falar muita coisa sozinho, assim. Fico conversando com alguém inteligente, comigo mesmo, né? Uhum. Então, assim, e volta e meia, cara, eu vejo que as pessoas, elas prestam atenção, né, no que a gente tá ali e tal. Daí, às vezes, mas, Pior é assim, quando... hoje eu vejo que é um hábito e eu gosto de conversar comigo mesmo, mas eu nunca adotei a técnica de conversar Faça em isso. inglês comigo mesmo. Eu Faça acho isso. que O custo é o mesmo. o custo é o mesmo, né? E a loucura Acho é que a gente mesmo. vai Se evoluir, alguém né? te ver falando sozinho, não vai fazer diferença se está em português ou está em inglês, a pessoa vai te achar louco igual. É uma evolução, né? É uma evolução. E faz com que você ganhe aquele traquejo de falar mais rápido, de responder mais rápido e de conseguir mudar do português para o inglês com mais facilidade. Entendi. E muitas vezes é isso que falta para a pessoa ter fluência. E esses fonemas também. Que aí, voltando à questão da imersão, que você muitas vezes vai adquirir tanto essa percepção da forma de pronunciar as palavras, quanto expressões idiomáticas que você às vezes não vê aqui, ou você vê uma série que você gosta muito. Aí essa série é dos anos 90. Aí as expressões já mudaram tudo. A forma de falar já até mudou, as pessoas não usam mais aquilo lá, e você está aprendendo inglês antigo, né? Como muitas vezes as pessoas têm esse problema. Então a imersão ela resolve isso. Que Se legal. você encontrar uma forma de você conciliar trabalho, estudo fora do Brasil, aí é perfeito. Agora, você havia me falado que você tem muitos alunos que fazem o inglês, estudam inglês, depois eles vão, talvez não tenham a oportunidade de morar fora, mas eles vão a viagens, né? Você costuma acompanhar seus alunos? Eles convidam você com frequência para ir para fora, principalmente na primeira viagem? Sim, porque aí tem várias coisas envolvidas, né? Se o cara nunca foi viajar para o exterior, não é só o inglês que é o problema. É a imigração, é o aeroporto, é tudo muito É a intimidador. Conexão, se eu perder, se eu não souber. Tá. Então, já acompanhei alguns alunos, sim. O primeiro aluno que eu acompanhei era uma viagem para a China. E eu considero que eu acompanhei ele e ele me acompanhou, porque eu estava com medo de ir para a China. E ele estava com medo de falar inglês na China. Então, a gente se ajudou. E eu falei para ele, o teu inglês já é bom o suficiente para você falar. Ele falou, você não está entendendo. O inglês deles é muito ruim. Se o teu inglês é mais ou menos, você não vai a lugar nenhum. Porque a dificuldade é entender o que eles falam. E realmente é bem difícil. Eles têm uma dificuldade muito maior porque os fonemas são muito mais diferentes. É como se você fosse para outro planeta, querer aprender a língua do alien. Porque toda a escrita é diferente, todas as palavras são diferentes. Não tem um chocolate, não tem um banana. Para você, não, essa aqui eu já sei. Não, nada. É totalmente diferente. Então, para eles é um martírio. Eu conheci chineses que estudaram, inclusive visitou depois aqui no Brasil. O cara estudou 12 anos de inglês, morou na Inglaterra, e o inglês dele era igual de uma criança de 6 anos de idade que estava começando a aprender inglês. Por quê? Porque a pronúncia, né? Tinha muito mais vocabulário, mas a pronúncia era muito difícil, porque ele tem aquela herança da língua materna que é completamente diferente. Mas já acompanhei vários alunos também nos Estados Unidos, né? Que, não consigo, vou alugar carro, vou pedir coisa no restaurante, não sei como fazer tudo isso.
Não, peraí, vamos conversar aqui. Essa é a parte mais invejada do meu trabalho, né? Já fiz isso algumas vezes, sim. Parece ser simples, mas quem viaja, quem vai ao exterior, as minhas primeiras viagens, eu lembro que eu me bati bastante. E no decorrer do tempo eu aprendi muito, cara. Uhum. Tem muitas dicas de aeroporto, Tem muito truque, tem muito truque, sala VIP, cartão, tem conexão, tem diferença de companhia aérea, Sim, tem sim. tempo, cancelamento de voo, é muita coisa. Então eu acho muito importante hoje, quando você tem condições de viajar com alguém que já tem experiência, primeiro que você vai aprender sem Sim, errar, porque o erro é alto. custa, às vezes o custo é bem caro. É complicado. Se você perder uma conexão, às vezes que é uma companhia aérea diferente, o bilhete é diferente, você já perdeu outra pernada Exatamente. também. Então, eu acho muito importante quem tem condições de ter alguém para acompanhar na primeira, na segunda viagem. Depois pega a manha, é tranquilo, né? Uhum. Tem muita pegadinha, você vai alugar carro, seguro. Quem viaja sabe o que a gente está falando, né? Ah, tem várias formas de você se dar mal ali por simplesmente não entender o que estão falando com você muitas vezes. É, Seguro de carro é campeão, né? Você vai fazer, não, o cara vai empurrando, depois você não entendeu direito, não, tá bom, assina e o seguro é mais caro que o carro. O carro vem um carro pior do que aquele que você tinha contratado, né? Também acontece. acontece. Então, às vezes, a diferença entre você entender ou não entender o que a pessoa está falando pode ser a diferença de você ter toda uma experiência de viagem que vai ser prejudicada por aquilo. Poxa, que legal, cara. Que bom, que bom. Próxima viagem eu já tenho quem Já chamar. pode me ligar. Próxima viagem eu tenho quem Vamos chamar. combinar. Uma outra pergunta, Cintinha, assim, hoje em dia tem bastante aplicativo, tem bastante site, a própria IA está entrando com força Uhum. aí no mercado e você acha que essas tecnologias elas vão somar, elas atrapalham? É importante aprender o inglês ou usar? O que que você acha dessas tecnologias? Ela ainda não é, mas vai ser um concorrente terrível para quem é Você acha que professor vai de inglês. substituir o professor? Vai, eventualmente, eu acho que vai. Vai. Eu não sei quando, mas vai. Porque é o seguinte, o que existe hoje são aplicativos que você interage com o aplicativo e o aplicativo te dá respostas programadas, pré-programadas. Quando você conseguir integrar, e não vai demorar muito tempo, se integrar a inteligência artificial nesse processo, você vai ter uma capacidade de feedback muito grande. Esse aplicativo, ele vai conseguir escutar o que o aluno está falando com um nível de detalhamento que nem o professor mais experiente hoje consegue. E ele vai dar o feedback para o aluno. Talvez, tem muita gente que não vai se acostumar a fazer tudo com máquina. Então, não digo que daqui 10, 20, 30 anos não vai mais ter professor de inglês ou de outras línguas. Vai ter. Mas boa parte desses alunos que hoje fazem curso regular, principalmente, vai migrar para aplicativos como esse. Porque esse aplicativo vai conseguir dar a mesma atenção que o professor de um curso regular dá, que não é a mesma do professor particular, com um custo muito menor, com como eu falei lá, o custo do deslocamento, o tempo do deslocamento muito menor também. Você vai poder fazer com muito mais flexibilidade, vai fazer na tua casa, vai fazer no trabalho, vai fazer em qualquer lugar que você estiver, vai parar rapidinho, vai tirar uma dúvida com aquele professor. E você não vai precisar digitar a tua dúvida, você vai perguntar para ele, ele vai te explicar. Então, assim, alguns alunos ainda vão querer. Não, eu não gosto desse negócio de máquina aí, querendo mandar, vai querer um professor de carne e osso. Você acha que o futuro do inglês está caminhando, então, para IA, para as inteligências Quase tudo, né? artificiais? Quase tudo está Sim, a gente sabe caminhando por disso, isso né? É daí, só então a gente vai. E assim, eu acho que o caminho é você se adaptar. Não é tentar continuar vendendo carroça se depois já inventaram o carro. Não vai, você não vai conseguir vender carroça o resto da vida. Tem carroça até hoje, mas é um ou outro. Né? Então não vai entendi. desaparecer, mas vai gradualmente ser substituído, sim, com certeza. Entendi. Agora, quais são os erros mais comuns que o aluno de inglês eles cometem e como que você ajuda eles? Quais são os principais erros que os alunos iniciantes em inglês cometem e como você faz para ajudá-los, para tirar dessa... Olha, os erros são muito intrinsecamente ligados a essa questão da pronúncia. Né? Voltamos a falar de A pronúncia. pronúncia, Isso então. aí é o mais importante. E você não entender que existe a pronúncia diferente, porque é outra língua. Mas isso para o aluno já intermediário e avançado, né?
Uhum. Que é o aluno que chega para mim e fala, ó, já fiz inglês em várias escolas e não tenho fluência. Não tem fluência porque não entendeu que a pronúncia é diferente, né, para cada língua. Mas o aluno iniciante, eu acho que a grande dificuldade desses alunos é que eles não entendem que o inglês é simples. Eles não têm... essa técnica minha de fazer nas primeiras aulas o ensino do presente, passado e futuro é para que o aluno tenha o panorama da gramática no inglês. E ele olha para mim e fala, é só isso, cara. Você E aí entender isso. eu convenço o aluno que o inglês é fácil. E aí você já tira o primeiro bloqueio. Porque muita gente nem tenta aprender inglês porque acha que é difícil. Cara, é muito fácil. Você já está respondendo uma outra pergunta que eu ia te perguntar realmente sobre essa questão da motivação do inglês. Porque eu vejo que muitos alunos, eles começam, eles até vão por algum tempo, voltam, mas eles se desmotivam e a maioria deles desistem, né? Então você está abordando um assunto É a aí... tia Maria lá do ensino fundamental, que ensinou o verbo to be todo ano. É essa daí que depois chega para mim o problema. Ela falou para esse aluno que o inglês é difícil. Ela falou nas entrelinhas, explicando várias vezes a mesma coisa. Não progredindo, ficando sempre naquele básico. Às vezes, porque a turma não permite. Às vezes o professor também não sei hoje como é que tá, mas um tempo atrás você tinha professores que não tinham qualificação para avançar muito no estudo. E aí ficavam naquele básico, girando ali. Mas isso cria no aluno um paradigma de que aquela língua é difícil. Uhum. E por isso eu começo quebrando esse paradigma. Não é difícil, é muito fácil. Eu falo, esse verbo aqui, ele tem uma forma, 2 formas, 3 formas. No português, só no presente ele tem 6. Como é que você vai dizer que é mais difícil? E outras línguas também, o espanhol, o italiano e o francês, que são línguas irmãs do português, também são dificílimas, porque cada verbo tem um monte de formas em cada tempo verbal. O inglês, ele é a língua dos negócios, ele é a língua universal exatamente por isso. Porque ele é muito mais simples. Então é mostrando essa simplicidade para o teu aluno que você convence ele e motiva ele a continuar, motivação, dá motivação. Essa é a primeira motivação. Mas toda tarefa complexa, como é o estudo de uma língua, seja qual língua for, mesmo uma língua mais fácil como o inglês, toda tarefa complexa precisa ser quebrada em várias tarefinhas mais simples, né? Então, a motivação do aluno, eu percebo isso, que ela vem com as pequenas conquistas. Com a primeira frase que o aluno consegue fazer ele sozinho. Com a primeira pergunta mais profunda, que ele fala, mas então esse verbo aqui foi lá porque... entendi. E quando o aluno entende a estrutura gramatical do inglês, isso é uma grande motivação. Porque ele vê que aquilo é fácil, que ele já entendeu, rápido. Pô, então, aqui agora eu vou deslanchar no inglês. E isso geralmente demora muito para acontecer. Às vezes nunca acontece num curso regular. Porque você não tem o feedback do aluno, você não tem essa atenção individualizada. Eu me lembro a primeira frase que eu fiz em inglês. Eu tinha 11 anos. E a professora Kátia Miller, do Positivo, Centro de Línguas Positivo, acho que o pessoal da cantina pediu para ela ajudar, o pessoal não estava sabendo pedir, e a intenção deles era que falasse inglês na escola toda. E na cantina os alunos não conseguiam pedir. E ela foi explicar pra gente como fazer para pedir alguma coisa num restaurante, numa cantina. E aí ela explicou, can I have? Can I have? Eu posso ter? Na tradução literal. Eu lembro do you would like. I would like. I would like. I would like. I would like tal coisa. E isso é uma forma de você pedir. Geralmente, quando é para pedir uma comida, uma bebida, você usa o can I have. E aí, a minha primeira frase, can I have a hot dog, please? E eu me lembro do sentimento que eu tive quando eu fiz essa frase. Eu fiz, sozinho. Isso foi a grande motivação para mim. E eu tento reproduzir esse sentimento nos meus alunos, deixando eles fazerem essas frases. E aí você explicar essa gramática desde o início e não picado ao longo de várias aulas, várias unidades. São pequenas conquistas que vai motivando o aluno. Ou seja, Exatamente. Você tem que mostrar para ele tem que estar conquistando sempre, subindo degrau a degrau, e isso vai mantê-lo motivado a continuar estudando inglês. Exatamente. E olhar para o que ele está fazendo e reconhecer aquilo ali como algo melhor do que ele conseguiu fazer na última aula. Olha,
Aprendi uma coisa diferente, aprendi uma coisa a mais, uma palavra a mais. Entendi. Consegui pronunciar essa palavra difícil do jeito correto. E quem tem medo de falar inglês, qual que é a dica que você dá? Tem cara que às vezes até conhece, sabe, mas é meio tímido, meio envergonhado, não destrava por timidez, tem medo de usar, falar, olha, ter essa conquista. Como é que A funciona? timidez é difícil. Eu vou fazer um comentário aqui que não é nada machista ou sexista, mas é uma coisa que eu percebo nas minhas aulas. Eu dei muita aula para casal já, Ayrton. Em todos os casais que eu já dei aula, o homem fala mais. Parece o contrário. O homem fala mais e a mulher fala melhor. Mas não era para ser o contrário? Eu não sei o que acontece. A mulher é mais perfeccionista. Ela fala muito melhor. Ela sabe muito mais, mas ela tem mais medo de errar. E o homem, às vezes, fala mal pra caramba, fala tudo errado, mas não tem vergonha. E aprende mais. E a dica que eu dou, aula particular. Porque se você tem vergonha, voltando que você não tem vergonha de cometer o erro. Se você tem vergonha de cometer o erro, você não vai chegar no acerto. Porque é o caminho. O erro é o caminho. E, Errando e aprendendo. errando que se aprende, né? É um chavão, mas é verdade. Por isso que é chavão. E as pessoas fogem do erro. E isso é muito mais comum. Interessante que as mulheres são sempre mais dedicadas, mais cuidadosas, elas têm a gramática muito mais acertadinha, mas elas tentam falar só quando tem certeza. E o homem vai falando meio de qualquer jeito e vai. Que legal, que legal. E aí eu falo para elas, falo assim, ó, você tá vendo a diferença? Você fala melhor que ele. Por que você está com medo? Por que você está com vergonha? É só a tua vergonha que está te segurando. Ou seja, tem que soltar Tem a que língua soltar, mesmo, tem tem que falar. falar. E nisso a imersão é incrível. Porque às vezes... uma vez eu conheci um cara... No intercâmbio eu conheci um cara, um brasileiro, que ele foi morar lá, ele era do interior de Minas, ele foi morar lá nos Estados Unidos, ele estava trabalhando lá nos cassinos que tinha na cidade. E ele falou que ele chegou lá, ele não sabia falar nada. No primeiro dia ele atropelou uma mulher com a bicicleta. Meu Deus. E ele falou, eu só sabia falar, excuse me, excuse me, excuse me. Não sabia nem falar, pedir desculpa. Mas ele teve que falar. Excuse me. Errado, mas falou. E depois ele teve que falar no trabalho e com outro. E você aprende. Qualquer uma... Colocou na fogueira, meu amigo, você vai aprender. E as pessoas às vezes pensam, quanto mais você souber, quanto mais você estudar antes do intercâmbio, eu faço muita preparação antes de viagem, antes de intercâmbio, a pessoa quer estudar mais, então eu quero chegar lá não tão perdido. Muito bom que você chegue lá não tão perdido, mas também é muito bom que você chegue lá com mais conhecimento, porque quanto mais conhecimento você tem, mais conhecimento você vai conseguir obter. Porque você vai conseguir conversar com mais pessoas, você vai conseguir aproveitar mais aquele tempo que você tem nessa imersão. Agora, de qualquer jeito que você for para o exterior, você vai aprender. Se você for fazer uma viagem para Disney, com um grupo, com um guia cheio de brasileiro, você vai aprender alguma coisa. Isso é interessante, porque eu vejo, cara, quando eu vou para os Estados Unidos, o meu inglês básico, né? Quando eu volto raciocinando em inglês, eu melhor. volto no avião já pensando em inglês. E assim, é muito legal isso, essa experiência de ficar lá uma semana, 10 dias, 15 Sim. dias. Quando a gente volta, a cabeça da gente parece que está no modo inglês. Isso, é verdade. Quando você chega ali em Guarulhos, desce do avião, opa, Acaba tudo. parece Volta. que... Mas nunca Né? volta ao zero. Isso é uma Nunca coisa volta ao interessante zero, também. exatamente. Tem muito aluno que chega para mim e fala, eu fiz inglês, mas já faz 10 anos. Comece do zero. Aí eu falo assim, tá, vou começar do zero. Mas eu falo, olha, você vai evoluir muito diferente da primeira vez que você fez. Exatamente. Você acha que você não lembra, mas o nosso cérebro não joga nada fora. O nosso corpo é uma máquina perfeita, tem espaço de sobra. Ele simplesmente joga lá, tá empoeirado, tá no fundo da gaveta, mas tá lá. E quando você começa a usar aquilo, ele volta muito mais rápido e vai embora. Então, muitas vezes, as pessoas acham que perderam tudo. Enferrujou. Enferrujou, você não precisa jogar fora. Você passa um WD-40 e tá Vai novo. estar guardado numa Tá gavetinha guardado. ali. E quando você começar a usar de novo, ele vai voltar. O cérebro abre a gavetinha, pega você aquela quer isso aqui experiência. ainda? Olha só. Nossa, tá tudo empoeirado, mas tá guardado. Vamos botar para usar vai de novo. Vai usar e vai conseguir. Que vai legal. voltar com muito mais facilidade do que o aluno novo. Que legal. Então, e para quem, assim, uma dica para quem precisa aprender o inglês rápido? O cara, de repente, recebeu uma promoção no trabalho, vai precisar ir para fora, vai ter algumas reuniões, alguns compromissos que vai precisar muito do inglês. É possível o cara falar, olha, preciso pro inglês para já, para ontem? É como se fosse uma imersão.
Não é imersão porque você não tem um convívio com a sociedade, né? De você sair no mercado, na padaria, comprar um pão e ter que pedir inglês. Mas eu já tive alunos que pediram férias. Ó, eu preciso fazer um intensivo. Eu vou para uma viagem, geralmente para promoção, eu preciso fazer um intensivo. Vamos fazer aula todo dia. Ó, segunda a sexta. 5 dias por semana. E esse aluno, como ele tem um objetivo de curto prazo, a motivação dele está lá em cima. E aí, qual que é a diferença desse aluno? Ele faz 2 horas de aula, às vezes 3 horas de aula por dia, e ele estuda mais 3. Cara, em um mês você faz 1 ano. Ou mais, depende do tempo de aula de estudo que você faça ali. Então, você consegue chegar... Geralmente são alunos que não são iniciantes, né? Não estão partindo do zero, mas que precisam, né, sair do intermediário para o avançado. Dá. Em um mês você sai do intermediário para o avançado. Se você... Aí o professor de inglês é meio que nem o advogado. É obrigação de meio, né? Não é obrigação de fim. O professor, ele pode te dar as ferramentas, pode te dar o método, pode te corrigir, mas não tem como fazer pelo aluno. Não é um cabeleireiro. Você não vai sentar lá e o cara vai fazer tudo para você. Vai depender mais, né, talvez, do da aluno dedicação do do aluno, que com do certeza. próprio professor, talvez. É possível? Claro que é possível. Mas vai depender muito da dedicação do aluno. Poxa, que legal, cara. Vicentinho, consideração final? Tem algo mais, alguma dica preciosa que a gente deixou de perguntar? Alguma coisa que a gente deixou de extrair? Tem alguma mensagem para deixar? Bom, quero te agradecer muito o convite, ter essa oportunidade aqui de mostrar um pouquinho do que eu sei, que eu acumulei de experiência esses 16 anos, e dizer para as pessoas não terem medo do inglês. Não tenham medo, não tenham raiva do seu professor de inglês. Isso aqui acho que ajuda muito vocês. Infelizmente, às vezes, alguns professores machucaram o coração de vocês no passado e deixaram vocês pensarem que o inglês é difícil, que você não ia conseguir. Você vai conseguir. E assim, mas tenha muito cuidado na hora de escolher o professor, o método, a forma de você estudar. Porque isso pode te atrasar muito, isso pode te levar para frente. Isso é uma faca de 2 gumes. Essa escolha, esse é o divisor de águas. É a escolha de como você vai aprender inglês. Ah, eu quero fazer inglês aqui rapidinho para fazer imersão. Maravilha. Eu quero fazer o inglês de longo prazo, porque, né, a criança ali, o curso regular atende bem. Agora, você tem que saber que não é uma one size fits all. Não é um tamanho único. Precisa ser uma coisa mais personalizada. A dica que eu tenho para deixar é essa. Personalize o seu estudo de inglês, porque isso é respeitar o seu tempo. Ninguém tem tempo para jogar fora. Nem a criança, adolescente não tem. Também tem que otimizar o tempo, porque se você aprender inglês rápido, você já vai fazer francês, vai fazer outra língua, e você vai otimizar muito mais o seu conhecimento, vai chegar onde quer que você queira chegar, você vai chegar muito mais bem equipado. Muito bem, cara. Quero te agradecer, Vicentinho, por esse bate-papo, por esse tempo que você está aqui com a gente, por essas dicas tão importantes aí para os nossos ouvintes, né? E tá sempre bem-vindo aí, sempre que tiver uma oportunidade aí, pode voltar com a gente aí. Maravilha. Tá bom? Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Até mais. See you later. See you later. E o café, tava bom? Cafezinho no tom. Maravilha. Obrigado, viu, Vicentinho?